Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, nós vamos entrevistar 3 vereadores hoje. Olha, 3 dos mais intrépidos dos que eu conheço, né? Nós vamos entrevistar o Manuel Porfírio, ele que é vereador aqui em Itabuna, que é do PT, e nós vamos entrevistar o Ronaldão, né, tradicionalmente vereador, muito atuante, ativista social, e que também tem comportamento muito independente, muito próprio. A gente não sabe se o Ronaldão é oposição à situação. O Ronaldão, de vez em quando, vem botando pocando quando abre a boca na tribuna. E o outro é Ivan Júnior, né? Meu querido amigo, vereador em Itajuípe, uma cidade pujante, uma cidade que centralizadora nas questões da cultura, do meio ambiente e do círculo político, inclusive sendo oriundo de Itajuípe, diversas personalidades que se destacaram na região do Cacau. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje com o Manuel Porfírio. Manuel Porfírio tem estado sempre na Berlinda em função de que ele pertence a uma federação que está tendo um imbróglio complexo demais para um desfecho que seja de unanimidade no que diz respeito à satisfação. A federação é composta por PT, PCdoB e PV. O PT tem um candidato, ou um suposto candidato, se colocando como o nome da federação, sem ter, contudo, dialogado ou recebido o endosso do PCdoB e do PV. Por sua vez, PCdoB e PV já propagam, já estão ligados ao governo na proposta de reeleição do atual prefeito de Itabuna, Augusto Castro, do PSD. Portanto, criou-se aí uma dificuldade extremamente difícil de se chegar a uma solução, porque o PT não pode ter candidato próprio se não tiver coligado com o PCdoB e PV. Por sua vez, PCdoB e PV não podem permanecer apoiando a reeleição de Augusto se não estiver anexo com ele o PT. Então, é um abacaxi para ser descascado. O que a gente quer, de início, começar a perguntar ao Manuel Porfírio, que é talvez o maior líder do PT hoje, né? E é uma situação inusitada, né? Porque até pouco tempo atrás, o Geraldo, que a turma chama de cabeça de pitu, era o grande dono do PT, era o único dono, não era líder, presidente, era dono do PT. Mas os últimos acontecimentos, sobretudo de 2 anos para cá, revelam que novas lideranças surgiram no PT. E talvez a maior delas é o Manuel Porfírio, com quem a gente começa a bater um papo perguntando de início para ele: quem é Manuel Porfírio no contexto diretivo do PT hoje? Eu sou militante, Val. Bom dia. Em primeiro lugar, saudar meus colegas aqui, Ronaldo. É um prazer ser vereador, disse ele já na mesma legislatura que o Ronaldo é vereador, um grande vereador, eu digo isso sempre. O itabunense convicto e apaixonado. Ivan Júnior, que é uma revelação da política regional, está aí sempre se articulando, enquanto Salvador, é um homem apaixonado pela região e por Itajuípe. Saudar meus colegas e saudar, Val. Prazer estar aqui. Eu sou militante. Antes de tudo, eu sou militante. Todo petista, como todo brasileiro que tem um espírito cívico, tem um espírito de militante, Val. Então, assim, Manuel Porfírio é um militante que chegou menino no PT. Conheço todo mundo, toda a turma de antes, né? Você tem ideia, José eu conheço quando José morava no Berilo, né? José morou ali no Berilo e pouca gente sabe. Everaldo morou em vários lugares de Itabuna, né? E Geraldo estava na CEPLAC quando eu entrei no PT. Geraldo não era foi prefeito, deputado. E a turma toda aí, Jonas Paulo, conheci aqui em Itabuna, Paulo Gabriel. Olha, é um militante do PT que aprendeu um pouco da política, virou vereador. Bom, importante, dentro do PT, importante salientar, eu nunca fui para a direção, tanto que apoiei Geraldo uma vez só na vida, uma vez, até para prefeito, eu estava com o doutor Irumã nas prévias, passada, quando o Geraldo era prefeito, foi para a reeleição que o Irumã foi para as prévias, eu fiquei com... Porque na real é o seguinte, é uma briga, Manuel Geraldo, Manuel fulano, a renovação, a transição geracional. Eu acho que o PT foi, e vai ser por muito tempo a principal ferramenta de esquerda desse país e que representa o sentimento do trabalhador e da trabalhadora. Diante disso, me preocupa o envelhecimento da idade, né, dos nossos quadros e o não preparo de novos quadros para assumir as trincheiras de luta. Você tem ideia isso, o poder ele traz o bônus, mas ele traz o ônus, eu digo no geral, porque os nossos quadros foram para o governo e não forma mais. Né? Antigamente, por exemplo, Manuel, qual é o novo Manuel que tem no PT?
Geralmente, hoje, nossos companheiros estão indo para cargo, nasce na universidade, no movimento estudantil, ou no sindicato e ocupam os cargos no governo. Quando nós ganhamos em 2002 com Lula, e quando nós ganhamos em 2006 com Wagner aqui na Bahia, aconteceu isso. Né? Então, quando o Lula foi preso, nós ficamos sem ele nem beira. Então, no seu entendimento, o esforço hoje da parte do PT, da qual você participa, e eu creio que seja o líder, né? Porque, sim. Na verdade, eu creio que você acaba exacerbando nessa sua humildade, porque Itabuna sabe que você é hoje o maior líder do PT em Itabuna, isso é um fato. Mas essa parte do PT que você integra é a que não está conformada com o partido mantendo uma política de projeto familiar. Vocês pretendem fazer com que o partido seja renovado, inclusive não só renovado nas pessoas, mas nas práticas de fazer política. A ideia é essa ou eu estou equivocado? Na realidade, essa questão familiar, Val, não foi Manuel, não foi Val, não foi Ronaldo, não foi Ivan que rejeitou, foi as urnas. Eu nem debato mais isso porque as urnas rejeitam. Não cabe dentro do PT esse processo de pai para filho, de marido para esposa. Não cabe dentro do PT. Não vejo no país inteiro um exemplo disso, dentro do meu partido ou dentro da esquerda brasileira. Na esquerda brasileira eu não vejo um exemplo disso. Né? A não ser Caetano, que ficou inelegível, que teve que colocar a Ivoneide lá em Camaçari, mas foi uma coisa pontual de inelegibilidade que aconteceu. Mas o que eu digo é o seguinte, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de criar uma leva de militantes. Por exemplo, eu convivi com o Jonas Paulo. Você conhece o Jonas Paulo? Sim. Um grande petista com um pensamento de mundo extraordinário. Certo? Paulo Gabriel. Você conviver com o Paulo Gabriel, rapaz, é uma aula. Silvano Silvério. Sim. O próprio Irmã Contreiras aqui. Adelson Sal, um grande educador e outros companheiros. Por que eu digo isso, Val? Porque eu bebi da fonte da sabedoria do PT. E hoje a gente não tem... Às vezes o quadro nasce e a gente quer matar. A gente tem mais orgulho da casa do vizinho do que da nossa casa. Nesse contexto que eu também quero lhe fazer uma indagação. A gente sabe que hoje o PT tem, já há algum tempo, né, aberto muito, né, para os aliados. Houve um período que o PT não queria saber de coligação com ninguém, era um partido muito único, muito ele, sabe, e depois dele, ele de novo, tal. Mas de repente, de uns 15, 20 anos para cá, o PT começou a abrir, a começar pelo PT nacional, quando o Lula colocou o vice, o empresário já falecido, Zé de Alencar. E aquilo ali já abriu mais o PT para as chamadas camadas conservadoras, e de lá para cá esse modelo veio sendo seguido pelas bases, sobretudo pelas estaduais e pelas municipais. Na estadual, nós tivemos diversos exemplos, a partir do Wagner, né, abrindo partido para o PP, para o PSD, coisas que até então eram inimagináveis. E aí você também traz essa política para cá, porque, por exemplo, sábado passado eu vi você numa articulação, numa argumentação, num momento muito solto, muito harmonioso, com liderança do PCdoB e do PV. Enquanto que Geraldo estava muito isolado. Geraldo estava sozinho, sabe? E vocês lá articulando. É esse o modelo, ou seja, o modelo que hoje é pertencente à liderança do Manuel Porfírio é de abrir para os aliados, é dialogar, é fazer com que o PT seja PT, mas também abra espaço para PCdoB, PV e outros aliados? Essa Existe ideia. um grande problema na política, Val. Eu não passo por esse problema. Porque eu entendo que em uma eleição municipal existe 5 vagas na disputa. É muito, sabe, tosco você fazer uma política isolada. E aí eu estou falando de política da aliança, para você não pensar que eu estou fugindo dessa pergunta. Existe a vaga do prefeito, certo? Do presidente da Câmara, do deputado estadual, do deputado federal e do vice. São 5 vagas para quem quer jogar coletivamente, Ronaldo e Ivan. Para quem quer jogar, Val, coletivamente, existem 5 vagas. Então se arruma tudo. Porque, na real, Val, também tem uma nuance aí. O Lula, ele abre para a União Brasil, né? Ele abre para os partidos que tiveram na oposição. E, na minha opinião, isso é extraordinário. Isso é capacidade de diálogo, de pensar na política
pública para o Brasil. O Jerônimo está dando aula disso. O Jerônimo chamou o Raimundinho da JR, vice-líder. E Raimundinho é do PL. Tenho acompanhado. Então, assim, vamos lá. Eu só acho que a gente precisa acabar com a política do eu. Quando você fala, Manuel, você é muito humilde na sua colocação, é porque, na realidade, é o seguinte, se eu não respeitar o cenário que eu vivo, eu vou me tornar um monstro. E é atropelado por ele. Exato. E aí, quando você se torna um monstro, Val, da política, às vezes o cara muito sabido é engolido pela sabedoria, né? Tá aí o extrato da história. As coisas na vida, tudo que você planta, você colhe. Na política é mais rápido a colheita. Eu tenho observado isso há muito tempo. Então tá aí o cenário, né? Eu evito falar da questão do ex-prefeito, porque existem algumas coisas que é passado. Você vive daí para frente. Não foi eu que recusei. Eu sempre digo, não foi eu que recusei, foi as urnas. Ô Manuel, para encerrar, porque a gente vai ter um bate-papo com nossos outros dois amigos aí, se fala muito na cidade, da perspectiva do Manuel Porfírio ser vice de Augusto Castro numa suposta coligação com a federação envolvendo PT, PCdoB e PV. Creio que você deva ter posicionamento relacionado a isso. Havendo essa alternativa como a única para se fazer uma costura de uma composição de apaziguamento da federação com o PSD. Porque, por outro lado, o PSD não vai querer que o PT entre na jogada em função de que Ilhéus e Itabuna são cidades governadas pelo PSD, e o PSD hoje é maior do que o PT, inclusive é o maior aliado do PT. Claro. Então, nesse contexto, se houver lá um alinhamento, um chamamento das lideranças, olha, a alternativa para a gente consertar esse negócio aí, resolver esse problema, é Manuel Porfírio, vice de Augusto Castro. Já houve essa conversa? Se não houve essa conversa, havendo, qual seria a posição de Manuel Porfírio? Na real, Val, eu respondo sempre, não existe candidato a vice. Não existe pré-candidatura a vice, né? E eu sempre digo, meu partido é do governador. Eu não quero ser candidato a vice. Não é meu perfil, não tenho perfil para ser vice. Mas se houver uma determinação para se arrumar eu vou chegar nesse ponto. Eu não tenho perfil de vice. Agora, também sou homem de grupo. Se as pessoas acham que vai levantar essa gestão da cadeira com tapa, as pessoas precisam reavaliar o que é política em Itabuna. Porque a gestão de Augusto já tem um legado. Já há um legado da gestão de Augusto. Voltando à sua pergunta, eu sou homem de grupo. O nosso líder, hoje, eu digo hoje porque teve o Wagner e o Rui, é o governador Jerônimo. Eu vou ouvir muito Jerônimo, sabe, nessa decisão. Agora, minha vontade é ser vereador, eu sempre digo, agora, eu não sou inflexível. Eu não posso dizer hoje que eu não sou ou que eu sou, e aí, quem sabe, todo mundo sabe que eu não quero, não é minha onda ser vice. Agora, também, não sou homem de sacrificar os meus aliados. Se for, o Manuel ganha com o Manuel, se a pesquisa qual é a quantidade que ganha comigo, aí eu posso pensar. Manuel, eu quero agradecer sua presença conosco aqui. Eu sou admirador da sua forma de fazer política. Obrigado. Eu sou de oposição ao PT, né? Obrigado. Tenho uma posição muito áspera contra a PT, mas não sou contra petistas. Eu tenho muitos amigos do PT, eu sou contra a PCdoB, mas tenho muitos amigos comunistas, porque eu sei separar o joio do trigo nesse contexto. E você é uma figura proeminente na liderança do partido, você tem dado contribuições fabulosas para o engrandecimento do partido e aperfeiçoamento da forma dele fazer política. Lhe parabenizo por isso e agradeço você estar aqui conosco, em outros momentos nós com certeza absoluta teremos aqui esse travamento de conversa. Valeu, meu irmão. Ô Val, obrigado, eu que agradeço. Eu quero dizer que você e Ronaldão pertencemos a um partido extra, chamado Itabuna, o Crescimento Itabuna. Sim. Então, quando a gente pensa em Itabuna, você pensa, eu penso em Ronaldão e vários outros companheiros que tem na cidade, não todos, tem alguns que não pensam em próprio. Pensa na cidade, aí dá certo, aí junta, porque o nosso partido é Itabuna. Um abraço, gente. Valeu, querido, muito obrigado pela sua participação. Olha, gente, a gente permanece porque o próximo entrevistado nosso é o maior vereador de Itabuna, embora suspeita-se que seja em função de simetria. Não, maior na qualidade, né? Talvez como nesse negócio do tamanho ele perca para Israel, né? Parece que Israel é um pouquinho maior, uns 2 ou 3 centímetros maior, mas é um grande vereador. É com ele, Ronaldão, que a gente vai bater um papo logo depois do intervalo, que é muito rápido, é um pelar e um pecar.